Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui na gravação do nosso segundo vídeo aqui para o nosso canal, Família Cardoso, e portanto nós queremos compartilhar com vocês a palavra do Senhor para a vossa edificação. Estamos aqui diante do Senhor, que o Espírito Santo fale ao teu coração e que este vídeo, ao entrar na sua casa, o teu coração seja impactado pela poderosa, inerrante Escritura de Deus, Escritura Sagrada, Palavra de Deus. Amém? Portanto, nós queremos, nessa tarde, meditar no seguinte tema: o que fazer quando nós somos afrontados? O que fazer quando nós somos afrontados? Certamente, todos nós, em algum momento da nossa vida, somos afrontados. E o que fazer? Como agir diante dessas afrontas que muitas vezes tenta tirar a nossa paz, tenta tirar a nossa alegria e tenta nos tirar da presença de Deus? Então, nessa tarde, nós queremos aprender com o rei Davi, com o homem segundo o coração de Deus. Como Davi agiu diante das suas afrontas? O que Davi fez? Que exemplo tirar da vida de Davi para as nossas vidas, aplicar nas nossas vidas quando ele estava sendo afrontado? Então, nessa tarde, nós queremos tirar algumas lições da vida de Davi sobre esse tema, o que fazer quando somos afrontados. Então, leia conosco o texto da palavra de Deus no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 26. A pastora Gleiciane vai ler esse texto e você pode conferir conosco aí na tua casa, onde você estiver, o texto da palavra de Deus em 1 Samuel 17, 26, que nos diz assim a palavra do Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde, né? Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, né? Isso. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é este incircunciso? Aqui são palavras de Davi. Davi está dizendo, quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse aí que não tem nem pacto com Deus, que não tem nenhuma aliança com Deus, como nós temos, povo do Senhor, povo de Israel? Quem é ele? Para afrontar o exército e o Deus de Israel. Quem é ele? Então, nós estamos aqui diante de uma palavra. E eu quero então que você preste bem atenção no que Deus irá te ensinar através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Permaneça aí com o capítulo 17 de 1 Samuel aberto, pois nós iremos ler algumas referências para fundamentar o estudo da palavra de Deus sobre esse tema, o que fazer quando somos afrontados. Todos nós somos afrontados. A afronta faz parte do ser humano, decaído e depravado. A natureza humana nos leva a viver uma vida de afronta. Um dia nós somos afrontados, mas também, muitas vezes, nós somos o afrontador. A afronta, ela vem acompanhado de alguns sentimentos mais mesquinhos e baixos possíveis. Como exemplo, inveja, ciúmes, orgulho, rivalidade, superioridade e muitos outros. No dicionário, a palavra afronta significa expressão ou ação injuriosa ou de desprezo, com que se ofende cara a cara. Envergonhar significa importunar. A palavra afronta no latim, afrontare, significa ofender,
desrespeitar, bater na face. Portanto, eu quero, como palavra introdutória, dizer a vocês que todos nós somos afrontados. Ninguém está livre de ser afrontado. Porque a afronta faz parte de uma sociedade egoísta, invejosa, decaída e depravada. Por quê? Porque existem sentimentos de inveja, de ciúmes, de superioridade que dominam a natureza humana. E constantemente nós estamos sendo afrontados por pessoas, quer seja de dentro de casa, quer seja no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Estamos vulneráveis às afrontas. Mas o que devemos entender com relação a isso? Como aprender a lidar com essas afrontas? Será que a palavra de Deus nos ensina a pagar na mesma moeda? Será que a palavra de Deus nos ensina a nos vingar dos nossos afrontadores? Portanto, nós estamos aqui diante de um capítulo, o capítulo 17 de 1 Samuel, nos conta a história de Davi. Davi, que foi ungido rei, Davi que fora escolhido por Deus, e segundo a Bíblia, ele era um homem segundo o coração de Deus, pois Davi se esforçava para andar no centro da vontade de Deus. Davi se dedicava, se aplicava, se entregava a fazer a vontade do Senhor, a agradar a Deus, a ser fiel a Deus, a obedecer ao Senhor. E ali Deus usando o profeta Samuel, quando ele foi na casa de Jessé, conhecemos bem a história, todos os filhos de Jessé passou diante de Saul, diante de Samuel, melhor dizendo, e Samuel, admirado com a altura, com a aparência dos filhos de Jessé, imaginava Samuel que estava ali diante dele o possível rei, o possível ungido do Senhor. Mas na mesma hora Deus vem ao coração do profeta Samuel e diz: não, nenhum deles tem sido aprovado por mim. Mas ainda há um que está lá por trás das malhadas, está cuidando das ovelhas do seu pai. Ele é aquele que eu tenho escolhido para ser rei sobre Israel. De repente, Jessé manda chamar Davi, Davi chega, e na mesma hora Deus brada no coração de Samuel e diz: está aí diante de mim o meu ungido. E no meio dos seus irmãos, Davi, o menor, o pequeno, o desprezado, é ungido rei sobre Israel. E a partir dali começa a história, certo, de Davi, sobre o contexto, sobre o rei, sobre o seu reinado. Posteriormente ele vai assumir o trono. Portanto, mas ali começa a história, tá certo, de Davi. Nos diz a Bíblia que depois de alguns dias, Jessé chama Davi e pede para que ele vá à guerra, pois os seus irmãos faziam parte do exército de Saul. A Bíblia nos diz que estava tendo uma grande guerra entre israelitas e filisteus. E Jessé chama Davi e diz: olha, pega aqui leite, pega queijo, e vai lá onde os teus irmãos e onde o rei está acampado, e entrega essas encomendas para eles, para os teus irmãos, para o rei, e eu quero notícias dos meus filhos, eu quero saber como eles estão. E Davi, como um filho obediente, entrega as suas ovelhas para outros amigos, outros pastores de confiança cuidar, e ele vai de encontro ao acampamento dos israelitas. E chegando ali, Davi percebe que o acampamento, que os soldados estão inquietos, está acontecendo alguma coisa. E aí, imediatamente Davi corre ao encontro dos seus irmãos, eles estão se preparando para a batalha, eles estão pegando ordem, eles estão se formando para a batalha. De repente Davi corre ali para ter informações dos seus irmãos, quando se levanta um grande gigante, um homem de quase 3 metros de altura, 2 metros e 92 mais ou menos. Alguns estudiosos não têm preciso essa altura, mas de quase 3 metros de altura.
Ele brada com a sua voz, desafiando o exército de Israel, chamando um homem só para lutar com ele, envergonhando o povo de Israel. A Bíblia diz que quando Davi escuta a voz daquele gigante, e ele percebe que há medo no exército de Israel, quando eles estavam se formando para a batalha, que eles escutam a voz do inimigo, eles recuam, eles desfazem a formação para a guerra, e eles voltam com medo, tímidos. E Davi percebe aquilo, e é quando Davi fala essas palavras que foi lido pela pastora Gleciane, diz: quem é esse homem que está afrontando o Deus de Israel? Está afrontando o exército de Israel e está afrontando o Deus de Israel. E é nesse contexto que Davi ali se apresenta para lutar contra Golias, e Deus dá uma grande vitória para Davi, e a partir dali começa a história de vitória, de guerras, de conquistas sobre a vida de Davi. Então eu quero, como primeiro ponto dessa mensagem, tirando aqui lições sobre a história de Davi, primeiro, nós queremos entender a dinâmica da afronta e do afrontador. Como a gente pode entender esse processo da afronta e do afrontador? Como entender esse contexto? Primeiro, a afronta vem sempre quando nós estamos em guerra. Sempre quando nós estamos enfrentando uma luta, sempre quando nós estamos enfrentando uma guerra, a afronta vai se levantar. Por quê? Porque no momento de guerra, no momento de luta, você está focado na guerra, você está focado na luta, em vencer aquela batalha. Possivelmente o inimigo vai tentar desanimar o teu coração para você não lutar, para você não guerrear. E aí se levanta a afronta. No momento de guerra, no momento que você está numa batalha, para tentar desanimar você, para tentar tirar você do espírito, para tentar tirar você do foco da guerra, da batalha que você está enfrentando. Porque você sabe que Deus vai te dar a vitória, você sabe que Deus vai mudar aquela situação, porque você está orando, porque você está buscando. Mas se você der ouvido à afronta, você vai perder o foco da guerra, da batalha, e você vai se importar com outras coisas, e você vai deixar de buscar a Deus, você vai deixar de buscar vitória naquela questão, naquela guerra, naquela batalha que você está enfrentando. Lê para mim aí, pastora Gleciane, o versículo 1 do capítulo 17 até o versículo 3. Preste atenção o que é que diz aí esse texto. 1 Samuel 17, do 1 ao 3, pode ler. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem. E o 4. vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Esses 6 côvados e 1 palmo equivale a 2,92 metros. Preste atenção, o povo estava acampado para a guerra, o povo estava se preparando para a batalha, quando de repente aparece Golias, quando de repente se apresenta o afrontador. Ou seja, a afronta, ela se apresenta, ou o afrontador sempre aparece em um momento que você está em guerra. Porque quando você está em guerra, parece que você está um pouco debilitado, cansado, porque as batalhas cansam, as guerras nos deixam mais frágeis, porque a gente se concentra naquela batalha, e isso nos cansa. Muitas vezes estamos frágeis, e o inimigo se aproveita desse momento que você está em batalha para tentar te afrontar. Segunda verdade que nós encontramos aqui é que a afronta, ela vem sempre num momento inesperado. Você não espera.
A afronta sempre vai chegar como surpresa, inesperado, sempre no momento inesperado. No versículo 4, que a pastora Gleiciane leu, diz que de repente se apresenta Golias, grande, todo bem preparado, e começa a afrontar o povo de Israel. Se Golias não tivesse aparecido, eu quero conjecturar aqui com você, digamos que eles estavam preparados para a guerra. Num lado o exército de Israel, no outro lado o exército dos filisteus. Israel, o exército de Israel, eu tenho certeza que eles estavam tão confiantes na batalha, estavam tão confiantes na vitória, porque eles estavam no mesmo nível ali. Ambos eram guerreiros, né? Todos estavam com as suas armas ali, todos tinham experiências de guerra, eles estavam no mesmo nível ali. Mas de repente, de maneira inesperada, apresenta-se o afrontador maior, né? Aí entra o terceiro ponto, a afronta sempre será maior do que possamos imaginar. De repente chega o afrontador, Golias, ele é maior, ele está acima do nível de todo mundo ali. Ele é grande, ele está bem preparado, ele tem experiência. E ele usa as suas palavras para tentar criar medo no coração do povo, para tentar entristecer o coração do povo. E de fato ele conseguiu. Ele passou, pastor Gleiciane, 40 dias desafiando o povo. Ele passou 40 dias espraguejando, desafiando o povo de Israel. E não houve ninguém que pudesse enfrentar ele. Por quê? Porque aparentemente o afrontador era maior. E de fato é. Quantas vezes a gente se depara com situações que são maiores do que as nossas forças? Verdade. É aí que entra o poder do nosso Deus, quando a afronta... Pastor Cleiton, sim. Que ele era um guerreiro, um homem de guerra, né? E não era um homem comum, como os outros que tinha. Era grandão, fortão, né? Era um gigante, Golias. Então, tem afrontas que você passa que parece ser pequenas, mas chega dias na sua vida que tem afrontas grandes, né? Como Golias, que você acha que não vai conseguir. E ali o povo de Deus recuou, porque ele passou aquele tempo todo afrontando, 40 dias, o povo estava com medo, porque era um homem grande, né? Não era um soldado comum, como os outros homens de guerra, né? A sua estatura era muito mais elevada. E ali o povo tinha temor, né? Daquele homem. Exatamente, mas aí é que entra o poder de Deus. Quando a afronta e o afrontador se acha maior do que você, e de fato é, quando nós olhamos para as nossas limitações humanas, a gente olha numa visão humana, muitas vezes existem afrontas que são maiores do que a nossa capacidade emocional e espiritual. Mas aí é que entra o poder do nosso Deus. Aí é que entra o poder do nosso Deus. Para quê? Para que as vitórias não sejam dedicadas aos nossos méritos, mas a glória seja para Deus. Porque diante do nosso Deus não existe afronta e não existe afrontador maior do que o Deus que nós adoramos, do que o Deus que nós servimos. Era isso que Davi tinha em mente quando ele olha para o tamanho daquele gigante, quando ele escuta a sua voz. Ele não olhou para tamanho, ele não olhou para o tom, o tom de voz, bradava alto, querendo intimidar, ele não olhou para nada disso. Na mesma hora Davi olhou para Deus, porque Davi entendia que o Deus que ele adorava, o Deus que ele servia, era muito maior do que aquele Golias que estava ali diante dele. Então isso é importante. O objetivo da afronta é mexer com o seu emocional e espiritual, gerando vergonha e medo. Era isso que Golias estava gerando no coração do exército de Israel. Vergonha, medo de enfrentar. A afronta tem esse objetivo, te envergonhar, gerar medo em você, para que você recue, para que você não lute, para que você não ore, para que você desanime, para que você desista. Para que você desista de orar, desista de buscar, desista de confiar em Deus. O objetivo da afronta é esse, por quê? Porque o medo... Tem duas coisas que o medo fez aqui. Duas coisas o medo gerou no exército de Israel. Primeiro, o medo deixou eles inertes, sem confiança em Deus. Certamente aqueles soldados, pastora Gleiciane, eles já tinham ouvido falar das grandes vitórias que Deus havia dado para eles. Verdade.
Com certeza, a história do Egito, por exemplo, da maneira como Deus tirou o povo do Egito, com certeza aquele povo, eles já tinham ouvido falar nisso. Por quê? Porque a maneira poderosa e tremenda que Deus libertou o povo de Israel do Egito era algo que era repassado por gerações. Aquele povo já tinha ouvido, já tinha visto grandes vitórias, mas diante do Golias eles ficaram inertes, eles ficaram parados. Eles deixaram de confiar em Deus. Eles esqueceram das grandes vitórias que Deus havia dado para eles. E outra coisa que o medo fez com eles, tirou deles, privou eles de receber as recompensas que ali estavam sendo oferecidas. Vamos ver quais eram as recompensas? Lê para mim aí, por favor, pastor Glicênio, o versículo 25. Olha as recompensas que o rei Saul estava oferecendo para quem desafiasse aquele gigante. Mas o medo era tão grande diante da afronta e do afrontador que eles não queriam nem saber das recompensas. E é isso que o medo faz. O medo tenta anular as bênçãos de Deus. O medo, a afronta, tenta tirar a nossa confiança em Deus e nas suas promessas. O medo e a afronta tenta nos fazer esquecer de um Deus que quando fala, ele cumpre com a sua palavra. As afrontas e o afrontador tenta nos gerar medo para que a gente esqueça daquilo que Deus nos prometeu. Entenda isso. Lê aí o versículo 25. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhes dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. 3 recompensas o rei estava oferecendo para quem entrasse na guerra contra o Golias. 3 recompensas. Primeiro, seria um homem enriquecido. Ia ganhar riquezas do rei. Segundo, ia casar com a filha do rei. Ia se tornar genro do rei. Olha aí que privilégio de se tornar genro do rei nessa época. E terceira coisa, a sua família não pagaria tributos ou impostos ao rei. Eram essas 3 recompensas. Mas eles não olhavam para as recompensas. Por quê? Porque a afronta tem esse propósito, gerar medo, fazer com que a gente deixe de confiar em Deus. Talvez você esteja me ouvindo, você está com medo diante das ameaças do inimigo. Talvez você está com medo porque o inimigo, ou os problemas, ou a afronta que você está enfrentando na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja, no meio da rua, em qualquer contexto, possa estar te sufocando, e você está desanimando, você está enfraquecendo, mas o Senhor Jesus está te falando. A palavra de Deus está te dando uma injeção de ânimo, que você não se permita ser vencido pela afronta, porque maior é o teu Deus. Ore ao Senhor, busque a Deus. Entrega essa afronta ao Senhor e Ele te dará a vitória. Porque as promessas de Deus são fiéis, as promessas de Deus são verdadeiras. E nós temos que crer nessas promessas, porque elas vão se cumprir nas nossas vidas. E olha aqui, pastor Cleito, aqui o que o Espírito Santo, nesse momento, ele me traz à memória, ao pensamento, né? O Espírito Santo, ele nos traz o entendimento da sua palavra. E você que está aí ouvindo essa palavra de Deus para a tua vida hoje, você, homem de Deus, mulher de Deus, você talvez já lutou com as suas armas, né? Com a força do seu braço. Você já fez de tudo. E essa situação, essa guerra, esse gigante que se levantou na tua vida, na tua casa, né? Tem te afrontado e você não está conseguindo ver as promessas de Deus, os propósitos de Deus. Você já fez de tudo com a força do seu braço, mas nada adiantou, nada deu certo. E o que você tem que fazer? Você tem que lutar com as armas espirituais, né? Com a palavra de Deus, com a oração, com a leitura da palavra, com jejum e oração aos pés do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. E essa afronta, ela vai ser para a glória de Deus, minha irmã. Essa afronta vai ser para a glória de Deus, meu irmão. Porque, digamos aqui, né? Vamos conjecturar aqui. Se o povo de Israel tivesse um homem semelhante a Golias, se o povo de Deus tivesse um homem semelhante a Golias, eles iam lutar, eles iam, né, guerrear juntos. E ali, o povo de Israel ia ter uma vitória, né? Porque colocaram um homem igual, no mesmo nível, né? Ali, homem de guerra, experiente.
Mas eu te digo uma coisa, você pode até pensar assim, não, nessa minha luta, tem que ter coisas que dê certo, eu vou fazer aqui do meu jeito, eu vou colocar a minha mão para dar certo. Só que não deu certo o jeito que você tentou. E Deus, ele não age por coisas lógicas, pela lógica. Golias lutando com um homem semelhante a ele, no mesmo nível, né? Pela lógica, então, aquela luta ali ia ser mais fácil para o povo de Israel ganhar. Mas o teu Deus, o meu Deus é o Deus do impossível. Ele faz coisas difíceis mesmo. É por caminhos difíceis. É por caminhos, às vezes, dolorosos. Caminhos que nesse momento você esteja passando por essa afronta, por essa perseguição, que está difícil e que é impossível. Mas Deus, ele age na impossibilidade. Se você hoje está vivendo essa guerra, vendo as suas impossibilidades, aí Deus não vai agir por coisa fácil, pela lógica, não. O Senhor, ele colocou uma criança, né? Digamos assim, Davi, ele não tinha experiência de nada. Então Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Deus faz o que é impossível para te dar vitória, né? Para que a gente venha ver que Deus que fez, Deus é grande, Deus é poderoso. Porque se o povo de Israel tivesse um homem semelhante a Golias, era muito fácil deles vencer. Mas Deus colocou foi um pequeno para lutar com um gigante. Então, meu irmão, não pense que Deus vai agir por caminhos fáceis, não. É na sua impossibilidade que Deus vai agir. Para ele mostrar que foi Deus que fez, não foi o teu marido que fez, não foi a tua esposa que fez, não foi a tua mãe, o teu irmão, o teu vizinho, não foi o homem que fez, foi o Senhor que agiu em teu favor, amém? Amém. Muitas dessas afrontas que nós enfrentamos vêm das pessoas, de pessoas que são mais próximas a você, de pessoas que são próximas a você. Muitas vezes essas afrontas que tentam nos desanimar, como bem disse a pastora Gleiciane, que tenta nos fazer cair em descrédito, em desânimo, perder as forças de lutar, vem de pessoas mais próximas a você. Olha o que a Bíblia nos diz aqui, meus irmãos. A Bíblia diz que quando Davi chegou, né, e conversou com aquele povo para entender o que estava acontecendo, o seu irmão Eliabe, que eram os irmãos de Davi, afrontou Davi. Olha o que é que diz aí. Lê para mim, por favor, pastora Gleiciane, versículo 28. Olha quem afrontou Davi. Não foi apenas o gigante, o seu próprio irmão biológico, né? Seu próprio irmão de família, de sangue, desafiou ele também, afrontou ele também. Versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse, por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha aí, irmãos, Eliabe está acusando Davi, o próprio irmão. Eliabe está afrontando o seu próprio irmão. Davi chegou ali, pegando informações. Aí Eliabe diz assim, o que é que tu está fazendo aqui? Hein? Com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas? Eu sei. Por que tu veio aqui? Tu quer ver a nossa derrota, né? Tu veio aqui foi para ver a gente ser envergonhado, derrotado. Eu sei da tua presunção. Eliabe estava totalmente fora de si, né? Ele estava totalmente desligado. Ele não entendeu o propósito de Deus e de fato não podia entender, porque ele estava na carne, ele estava movido pela ira. E a ira é um dos canais pela qual a gente afronta as pessoas. Porque a gente não entende os propósitos de Deus, a gente não entende que as pessoas muitas vezes, Deus traz as pessoas para congregar conosco, Deus traz as pessoas ao nosso ciclo de amizade, não é para querer ser mais do que você, mas é para somar contigo, é para te ajudar. Deus coloca pessoas no nosso caminho, é para nos ajudar. Mas às vezes a gente entende, ou o inimigo coloca na nossa mente, que as pessoas que Deus coloca próximo de nós, é para ser mais do que nós, é para tentar nos derrubar. E não é. Porque Deus vai te dar esse discernimento. Davi, ele foi afrontado por Golias,
Mas Davi também foi afrontado por Saul. No versículo 33, leia para mim aí o versículo 33. Davi foi afrontado por Golias, que era o inimigo de fora. Davi foi afrontado pelo rei Saul, que menosprezou ele, achando que ele não tinha capacidade de lutar e de vencer aquela guerra. E Davi foi afrontado pelos seus próprios irmãos, pelo seu próprio irmão. Ou seja, nós somos afrontados por pessoas de fora, mas também por pessoas de dentro. Tanto no contexto da nossa casa, é um filho, é um pai, é uma mãe, é o marido, é a esposa, é um parente que nos afronta. Ou também um irmão da igreja. Às vezes somos afrontados dentro da comunidade, da família de Deus, para tentar nos desanimar e nos afastar do Senhor. Olha o que é que diz o versículo 33, no que diz respeito à afronta de Saul para com Davi. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não podereis ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Saul chega para Davi e diz assim: é tu que quer ir lutar contra ele? Tu não pode ir. Tu é muito novo, tu é muito moço. Esse homem aí é guerreiro desde a mocidade dele. Tu não pode, tu não tem nenhuma chance com ele. Verdade. Tu vai lá para morrer. Saul subestima Davi e o afronta. Davi tinha tudo para desanimar. Foi afrontado pelo Golias, um homem maior do que ele, Pelo muito seu bem irmão. preparado, né? Davi apenas com um estilingue, né? Uma pedrinha. Olha aí as impossibilidades, olha o paradoxo, né? Um homem totalmente preparado, Davi um jovem, pastor de ovelha, mas um homem valente. Poderia ter voltado dali e ficado Poderia ter quietinho lá desistido, no ficar seu quietinho, canto. não, deixa ele afrontar aí, eu não vou me meter nessa guerra não, essa guerra não me Verdade. pertence, eu não sou do exército de Saul. Mas Davi tinha um amor, um zelo tão grande por Deus, que quando ele ouviu o gigante afrontando Deus e o seu povo, ele disse: não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Glória a Deus. Então, meu irmão, é isso que Deus faz, né? Então, quando nós somos afrontados, a gente tem que entender isso, esse contexto, né? Que Deus está conosco, que o afrontador, né, ele está sendo um instrumento do inimigo para te desanimar, para tentar tirar você do foco e da direção de Deus para a tua vida. Portanto, você tem que não dar ouvido. Escuta, mas aquilo não desce para o teu coração, não mexe com o teu emocional, não gera medo em você, não desestimula você, não tira a tua estrutura. Porque você sabe o Deus que serve. Porque você conhece a Deus, porque você tem intimidade com Deus, e você sabe que a vitória é certa. Não no meu tempo, não no teu tempo, mas no tempo de Deus. Segundo ponto, quais são os sentimentos que estão por trás da afronta?